Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre Deus me visitou e eu não percebi. Eu quero falar sobre Deus me visitou e eu não percebi. Por gentileza, abra as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Versículos 36 ao 50. Nós estaremos fazendo uma leitura bíblica hoje. E a versão que eu estarei lendo é na Nova Versão Internacional. Lucas 7, versículos 36 ao 50. Diz assim a palavra do Senhor: convidado por um dos fariseus para jantar. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou. Vá em paz. Senhor, eu te dou graça, Senhor. Fale aos nossos corações. Nos revele, Senhor, porções do alto, para que possamos melhorar o nosso tratamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. A casa era de um fariseu chamado Simão. A mulher era uma penetra. Até porque ela não fazia parte do status quo. Ali era uma casa de líderes religiosos. Se mulher naquela época, que estava toda certinha, já não era bem recebida em reuniões religiosas, e às vezes nem podiam falar, imagine só uma pecadora. Alguns estudiosos propõem a ideia de que ela era uma prostituta. A Bíblia não afirma,
mas é uma conjectura bem plausível. Ela se torna uma penetra em uma casa onde só tinha religioso. Mas é porque Jesus atrai mesmo as pessoas. Jesus, ele atrai aqueles que desejam se arriscar para encontrá-lo. Ele atrai mesmo. E ali então existe um embate no coração. Se esse homem soubesse quem ela de fato é, jamais permitiria que ela o tocasse. Mas a palavra afirma que ele dizia isso para ele mesmo. Mas Jesus, conhecendo o coração, conhecendo a motivação, muitas vezes não falamos, mas discursamos internamente, e Jesus, que conhece o nosso interior, julga. Então, virando para ele, disse: vou te contar uma história. E contando a história, porque ele era um fariseu muito inteligente, colocou-o também para interpretar. E uma vez que ele tem dado uma resposta correta, ele ensina a lição. Porque às vezes damos respostas certas, mas não aprendemos as lições. Temos uma boa pregação, mas não vivemos de uma forma correta. Temos um bom discurso. Até falamos que conhecemos Jesus, mas a verdade é que não experimentamos. Não experimentamos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Com isso eu quero compartilhar com os irmãos a primeira lição. E a primeira lição nesse texto, que esse texto nos traz, é o Deus que entra, mas não consegue acessar o coração. Olha só o que o texto diz em Lucas 7,36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar na mesa. Ou seja, Jesus estava dentro, Jesus estava na ambiência. Entretanto, todavia, esse homem não permitiu que Jesus, mesmo dentro de sua casa, acessasse o seu coração. Ele não permitiu. Jesus entra na casa do fariseu, mas não entra no íntimo da sua alma. O fariseu viu Jesus. Ele viu Jesus. Mas uma coisa ele não enxergou Deus. Às vezes nós até ouvimos sobre Jesus, mas não recebemos Ele como Deus transformador para a nossa vida. É por isso que destratamos. É por isso que nivelamos o Evangelho abaixo. É por isso que não prestamos atenção na obra do Senhor nas nossas vidas. Porque, embora vendo Ele, não o enxergamos como Deus transformador para a nossa causa, para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos negócios. Muitos olham para Jesus, mas normalmente não enxergam o Deus poderoso, o Deus realizador, o Deus perdoador. É por isso que não se sentem perdoados. É por isso que ainda caminham com sentimentos inferiorizados. Olha só o que o texto diz em João 14, de 8 a 9. Você não precisa abrir comigo não, só preste atenção. Olha só o que diz. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Está aqui um discípulo de Jesus, que deveria já ter visto Deus, Pai, nele, mas ainda não enxergou. Tem gente que vem à igreja, ouve mensagens inspiradoras, cultuam, mas ainda não enxergou a verdadeira intimidade com o Senhor. É por isso que distratam, é por isso que não frequentam como deveriam. É por isso que não leem a palavra como deveriam ler, não por obrigatoriedade, mas porque uma vez enxergado Deus, esse Deus transforma as suas convicções. O fariseu conhecia muito de escritura, ele conhecia muito do Torá e até dos sistemas religiosos, mas uma coisa que ele perdeu por conhecer muito é a sensibilidade em perceber Deus. Em perceber Deus. Jesus disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. A pergunta que não quer calar é: Deus está na sua casa e você consegue percebê-lo?
Às vezes os filhos estão em casa, mas não são percebidos pelos pais. Às vezes o marido está em casa, mas a mulher não enxerga. Às vezes a mulher está em casa, mas o marido não valoriza a sua presença. Às vezes você está na igreja, mas não percebe o pastor. E quem sabe até mesmo muitos pastores não percebem as ovelhas. Você sabe que o que mais vale hoje não é investir tempo. Porque tem gente que investe tempo com uma outra pessoa, mas não investe a si mesmo. Já viu duas pessoas investindo tempo uma com a outra, mas as duas no telefone? Então hoje em dia nós não podemos mais pedir para investimento de tempo. Invista tempo, não. Hoje em dia nós precisamos pedir para que a pessoa invista ela em nós. Pessoas que ao conversar uma com a outra não olham no olho. Não dão a atenção. Porque estão tão distraídas com muitas outras coisas que não percebem, não enxergam amigos, mentores, pastores, maridos, esposas, filhos, e assim então a família vai sendo deteriorizada. Por quê? Porque Jesus está na casa, mas por não percebermos que Ele está ali, também não percebemos mais ninguém. Mais ninguém. Você sabe aquela capacidade que nós precisamos desenvolver? De olhar a aparência, mas enxergar a essência. Olhar a aparência, mas enxergar a essência. Eu disse, pastor Alexandre, logo eu falei, rapaz, eu tenho aprendido tanto contigo. Você tem me ensinado tanto como ofertar ao Senhor. É olhar além do discurso. É olhar além da capacidade, além da inteligência. Eu não posso somente admirar a inteligência. Tem gente que se torna admirador da inteligência do outro e se apaixona com a inteligência do outro e se esquece de se apaixonar pela essência da pessoa. Tem gente que se apaixona pela aparência de um outro homem, de uma outra mulher e se move por aquilo, mas quando vivem juntos percebem que não enxergaram as essências. Tem gente que se apaixona pelas dinâmicas, pela estrutura física de um ambiente de adoração, mas não se relaciona verdadeiramente com o Senhor que merece a adoração. É por isso que o texto fala, eu busco verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, e não condicionados a um painel LED, a uma luz, a um lugar mais amplo ou pequeno. Eles adoram, se entregam, porque percebem que eu estou ali. Não importa se o pastor errou uma conjugação de verbo. Não importa se o baixista errou uma nota. Ou se as teclas foram como que atrapalhadas. Não importa mais isso. O que importa sou eu com Deus. Participamos de cultos, mas não prestamos o nosso culto. Temos uma família, mas não vivemos família. Temos coisas, mas não percebemos que essas coisas, elas são manifestações dos céus na terra, para nós devolvermos para o céu, servindo as pessoas com as coisas que Ele tem nos dado. Tem gente que veio do nada, e Deus deu tudo, e agora que tem tudo, não dá nada para Deus. Cada dia que passa, nós estamos vivendo um evangelho relativizado. Um evangelho onde tudo pode, mas nada é colocado no filtro do temor a Deus e de Deus. Nós não percebemos que essa graça que nós pregamos, ela é uma graça poderosa para nos transformar. Transformar o nosso comportamento, transformar o nosso discurso, transformar os nossos métodos, transformar como nós fazemos negócios, transformar como a gente lida com as pessoas, até mesmo que não conhecemos, a educação que temos que prestar um ao outro. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai a senhora, como vai o senhor, posso te ajudar? A gentileza é um evangelho que muitas vezes, entre aspas, ou é o segundo evangelho, ou um outro evangelho, que torna as pessoas mais interesseiras. Mais fúteis,
Parece que eu sirvo ao Senhor, vou à igreja, cumpro com tudo. Por quê? Para Ele me dar alguma coisa. Meu amigo, se Ele não te desse mais nada o resto da sua vida, você deveria ser grato por tudo aquilo que Ele já te deu. Há mais de 2000 anos atrás, Ele veio, se encarnou, viveu entre os homens, se empobreceu, foi para a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que você e eu pudéssemos ter vida e vida com abundância. E esse é o evangelho da graça transformadora de Jesus. Eu não preciso adicionar, eu só preciso pregar, anunciar. Segunda lição que esse texto me ensina. Segunda lição é que Jesus, Ele é o Deus que nos atrai. Principalmente pessoas sensíveis a Ele. Ele é o Deus que nos atrai. Olha o que o texto diz em Lucas 7, 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. É uma mulher que soube que Jesus estava, e somente de ter a notícia, a informação que Jesus estava na casa do fariseu, ela não se importou com os riscos. Ela podia ter sido apedrejada, ela podia ter sido jogada para fora da casa. Não. Ela correu o risco. Eu vou como aquela mulher com fluxo de sangue foi. Eu vou como aquela mulher cananeia que, se aproximando de Jesus, disse: Jesus, eu preciso que você atenda a minha causa. E Jesus virou para você: não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e entregar para cachorrinhos. Ela não se ofendeu. Gente que é atraída por Jesus já vai preparado para adorá-lo e não se ofender com qualquer tipo de resposta. Está interessado naquilo que o Senhor tem para oferecer para ela. Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, olhando para ela, fala: minha filha, grande é a sua fé. Jesus disse: grande é a sua fé, para duas pessoas que não eram judeus. Ele atrai essa mulher. Ela se arrisca. Ela não quer saber se ela foi convidada ou não. Você sabe que existem momentos na sua vida que você tem que se arriscar com Deus. Você tem que se arriscar na palavra que Deus te liberou. Você tem que se lançar. Porque quem se arrisca, Deus abençoa. Principalmente quando se arrisca com Ele. Sabe, eu não quero saber o que os homens vão pensar. Eu vou pular. Eu não quero saber o que os homens vão pensar. Eu vou dançar. Eu não quero saber a opinião alheia. Eu sei quem me chamou, quem me vocacionou, e eu vou continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Eu não quero saber o que as pessoas estão fazendo juízo de mim. Eu sei quem eu sou, a palavra que eu sirvo, o Deus que eu sirvo. Essa mulher não quis nem saber até mesmo o que iria acontecer com ela. Ela só foi. Jesus é o Deus que atrai. Essa anônima mulher, ela rompe as cadeias do medo. Ela rompe a escravidão espiritual. Porque ela quer sair fora do domínio do pecado. Essa mulher é aquela que se deitava com vários homens, nos braços de vários homens, mas agora ela está nos pés de Jesus. E ela identifica que é melhor estar nos pés de Jesus do que nos braços de vários homens que nunca satisfazeram o seu interior. Às vezes nós estamos buscando tantas coisas em tantos lugares, e por que não dizer até mesmo em dinheiro, e nos esquecemos de nos prostrar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós. Será que você pode levantar a mão direita para o alto e dizer: Senhor, eu quero te perceber. Eu quero ser sensível para ouvir a sua voz. Eu não quero fazer por fazer. Me ensine como deva ser feito, Jesus. Eu quero ser atraído pela sua presença e não por uma programação. Tem misericórdia, Senhor.
Amigo, entenda algo. Não espere ser convidado para adorar, pedir ou tocar Jesus. Faça. Eu estou falando com gente de fé aqui nessa manhã. Não espere para adorar, para pedir, para tocar, para se aproximar de Jesus. Simplesmente faça. Lição número 3. Você tem uma escolha: analisar ou adorar. Você tem essa escolha: analisar ou adorar. Olha só o texto, Lucas 7,39. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: análise. Sabe um monte de gente que vem e fala assim: eu vou analisar para ver se isso aqui é o meu lugar. Eu vou analisar. Você tem uma escolha: você analisa ou você adora. Não, eu vou ver se isso aqui qualifica. Você analisa ou você adora. Esse fariseu, embora convidando Jesus, não convidou para o adorar, não convidou para tirar dúvidas, não convidou para fazer perguntas, não, convidou para analisar. Tem gente que só está te analisando, esperando a primeira falha para poder jogar na tua cara. É por isso que as pessoas não conseguem mais desenvolver um relacionamento saudável, porque sempre estão analisando uma outra, vira um jogo de análise e não um jogo de entrega genuína dentro do relacionamento. É por isso que o capital relacional tem cada vez mais diminuído. Você tem uma escolha aqui hoje: analise ou adore. Você tem uma escolha aqui hoje dentro dessa igreja: analise ou adore. Critique ou faça parte do movimento que gere transformações. A pergunta seria, né? Como nós vamos analisar a Deus? Como? Você lembra quando Moisés estava diante de uma sarça ardente, o Senhor falando com ele, e de repente Moisés pega e fala bem assim: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou. Yud Rei Vav Rei. Eu sou. E essa palavra pronunciada em hebraico, ela soa assim, ó. É como se todas as vezes que eu tivesse em pressão, em opressão, cansado, e fizesse assim, ó, eu estivesse chamando Ele. Eu sou. Eu sou nessa situação. Eu sou no seu matrimônio. Eu sou nos seus sonhos. Eu sou nos seus projetos. Eu sou nessa situação conturbada, turbulenta. Eu sou nessa tragédia. Eu sou em meio às dores. Eu sou tudo aquilo que você necessita que eu seja. Como entender Deus? Quando é que nós vamos aprender a se entregar a Ele? Mesmo não entendendo, o nosso Deus não é um Deus que possa ser entendido o tempo todo. Por isso que Ele é Deus. Nós não conseguimos nos entender. Lição número 4. Jesus é o Deus. Jesus é o Deus que reivindica ser bem tratado. Então não me venha com qualquer coisa para Deus. Não me venha de qualquer maneira para Deus. Não me venha com qualquer palavras para Deus. Mas Ele ama, Ele é gracioso, Ele entende. É verdade que sim. Mas é verdade também que uma vez que os filhos vão amadurecendo, eles também vão aprendendo a como se portar. Jesus é o Deus que reivindica ser bem tratado. Olha só o texto que diz, Lucas 7, 44, 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Sabe o que ele está ensinando aqui? Isso aqui, ó. Você me convidou e me distratou.
Você gostaria de chegar na casa de alguém e não ser cumprimentado? Você gostaria de chegar aqui na igreja e todos os nossos voluntários de retenção, que fazem um ótimo trabalho aqui nessa igreja, sequer olhasse na sua cara? Porque a tradição naquela época, porque o povo caminhava muito e tudo era estrada de chão, era chegar em uma bacia de água para lavar os pés, e sequer isso deram para Jesus. Jesus não se convidou. O texto diz que ele foi convidado. Você gostaria de ser maltratado quando convidado por alguém? Às vezes nós fazemos isso com Jesus. Nós o convidamos para a nossa vida, nós o convidamos para o nosso coração, mas não tratamos ele bem quando somos negligentes ao culto do Senhor, negligentes com a nossa família, a família que ele tem nos dado, quando somos negligentes aos recursos que ele tem colocado na nossa mão. Nós não tratamos bem a Jesus quando não levantamos e rendemos graças a Ele por mais um dia. Senhor, te dou graças, ó Senhor do universo, coroa de toda a criação. Muito obrigado por mais um dia, eu te amo. E eu declaro que esse dia é seu, Senhor. Nós não tratamos Jesus bem quando não oramos pelo alimento que comemos, quando não oramos ao dormir, quando não abraçamos pessoas que estão em desespero. Nós não tratamos Jesus bem. Quando nós não vestimos aquele que tem falta de roupa, quando não acolhemos aquele que está desabrigado, quando não atendemos aos pequeninos, porque Jesus disse: quando vocês atenderem aos pequeninos, vocês também estarão atendendo a mim. Nós não tratamos Jesus bem quando nós não financiamos a obra do Senhor, o reino do Senhor, porque somos medíocres, porque só queremos, mas não desejamos doar. Senhor, se interesse por mim, mas o meu interesse é muito curto por ti. Somos como que fariseus ambulantes. Tem misericórdia, Senhor. Eu não consigo pregar só uma mensagem motivacional, gente. Desculpa. Eu não consigo pregar uma mensagem só que te emocione, que te tire da cadeira e que faça com que você dê 3 pulinhos, mas lá fora você fica rodopiando de tribulação. Eu não consigo pregar uma mensagem que só gere uma sensação e não transformação. Eu não consigo. Infelizmente, hoje as pessoas valorizam mais os profetas da revelação do que os profetas da explicação. Estamos como crentes, correndo atrás de adivinhos. Só que de uma forma diferente nós chamamos de profeta. Porque não lemos os 66 livros da Bíblia. Está aqui a Bíblia. Tudo aquilo que Deus tem para se comunicar conosco está aqui. E por não lermos, ele tem que ficar levantando profeta. Ele precisa ser bem tratado. Quando você trata bem a sua esposa, você trata bem Jesus. Porque Jesus não destrata o corpo. Jesus não destrata a igreja. Logo a esposa representa esse corpo e o marido o cabeça. Já imaginou o cabeça dando coice no ombro? Primeiro já vão te chamar de doido. Você ficar. Você trata bem Jesus quando você não chama seu filho de tolo, de estúpido, de burro, de idiota, de otário. Você trata Jesus bem quando você levanta ele dizendo: o sopro do favor do Senhor é na sua vida. Você pode ter falhado agora, mas o amor de Deus vai te trazer de volta, vai restaurar você, vai te impulsionar para o futuro brilhante que Ele tem. Você trata Jesus bem quando você é gentil com o seu pastor, quando você é gentil com a liderança que Deus colocou na sua vida. Eu não sou a sua cobertura espiritual, eu não morri na cruz do Calvário por você, mas eu sou sim uma cobertura de autoridade que Deus colocou. Você trata Jesus bem quando você trata o seu patrão direito, fazendo por ele assim como você faz por Deus. É escritura. Você trata Jesus direito quando você trata os seus funcionários com dignidade e não com mediocridade.
Você honra quem se esforça e não escraviza quem chega. Eu sofri, também vai sofrer. Você imagina se Jesus tratasse dessa forma? Não pode. Está errado. Você trata Jesus bem quando os seus negócios são honestos. Você quer conhecer a conversão de uma pessoa? Perceba como ela lida com a sua forma de fazer negócio. Você vai tratar Jesus bem. E o ponto número 5 que eu quero falar com vocês e terminar. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele entra na casa do fariseu, mas ele também entra na casa de Zaqueu. Só que quando o fariseu não percebe quem está na casa, logo ele julgará quando Jesus estiver na casa de Zaqueu. Às vezes nós estamos com um problema em ver uma outra pessoa sendo abençoada, porque quando Jesus estava nos abençoando, nós não percebemos. A gente tem problema quando Jesus entra na casa de uma outra pessoa e começa a transformar a vida dessa outra pessoa, porque quando ele estava transformando a nossa, nós destratamos a presença dele. Você sabe o que é que nós precisamos? Do Evangelho. Nós precisamos de uma reflexão profunda, urgente. Você sabe por que às vezes nós priorizamos muitas coisas, mas só tratamos as coisas de Deus como importante, mas não como prioridade? Sabe por quê? Porque o nosso coração ainda não percebeu a presença de Jesus na nossa casa e na nossa vida. E eu não vou falar o que eu vou falar agora por demagogia, mas eu vou dizer para vocês uma verdade. Eu não falto nenhum culto de firehouse, a não ser que esteja em viagem. Eu não falto nenhum culto na madrugada, às 5 da manhã, a não ser que alguma coisa de fato tenha me tirado da órbita. Sabe por quê? Não é porque eu venho atrás de bênçãos, é porque eu venho atrás de Deus. Só isso. Eu já entendi que se Ele não fizer mais nada por mim, eu já tenho razão para ser grato. Eu já entendi. Eu já entendi que o meu relacionamento não depende daquilo que Ele promove. O meu relacionamento depende daquilo que eu reconheço dentro daquilo que Ele já promoveu. É só isso. That's it. Solo isto. Eu acho. Não acho não. Eu tenho certeza que nós precisamos aceitar Jesus de novo. Porque nós nascemos em Cristo originais. E aí no decorrer da nossa jornada cristã, a gente vai se pirateando. De repente, aquilo que antes me fazia tão feliz, agora eu estou insatisfeito. Sabe um carro novo que você compra? E na hora que você entra nesse carro novo, você até bate o pé assim, ó, passa a mão na sola. E alguém que vai entrar no seu carro já fica de olho, assim, ó. Mas depois de 5 meses, às vezes nós estamos tratando Jesus assim. Será que você não percebe que existe algo maior para você? Será que você não percebe que a mão de Deus está na sua vida para te transformar através da graça dEle? Será que você não percebe que existe algo a mais? E por causa essa é a palavra. E por causa da nossa mediocridade no servir, nós não experimentamos. Deixa eu dizer uma coisa. Aqueles que não reconhecem o que têm, também não experimentarão o que podem. Aqueles que não reconhecem o que têm, também não experimentarão o que podem. Por que eu não estou experimentando isso? Porque você não reconhece a presença do que você tem. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Toda força que desencadeia a transformação na sua vida não está em um empresário que vem, não está em alguém que vai te satisfazer emocionalmente.
Toda força que desencadeia a transformação já habita dentro de você. Se chama Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Se coloque em pé, por favor. Jesus amado. Dê as mãos uns para os outros. Meu Deus do céu. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar, porque estás comigo. Posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Escutem. Você prefere águas? Você prefere águas calmas sem Jesus? Ou você prefere um mar turbulento com ele dormindo dentro do barco? Esse é o problema. Nós estamos querendo coisas e não querendo a pessoa de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que essa mensagem veio ao seu coração? Será que você percebe a necessidade de uma reflexão profunda? Eu não quero ser como o fariseu. Eu quero ser como aquela mulher. Me chame de penetra, mas eu vou entrar e vou enxugar os pés de Jesus e quebrar o vaso de alabastro. É isso que eu vou fazer. Se essa mensagem veio ao seu coração e você hoje quer assumir essa palavra e dizer para o Senhor: Senhor, conte comigo. Eu quero perceber a sua presença no meu matrimônio. Eu quero perceber a sua presença no meu lar. O meu lar não mais será um lar de batalhas e guerra, e discussões e opressão. O meu lar será um lar de presença divina. Senhor, eu quero te reconhecer, Senhor, nos meus negócios. Senhor, eu quero te reconhecer na minha igreja. Eu quero te perceber nesse momento. Se é você essa pessoa, e essa palavra veio ao seu coração, o que eu te peço é que você aperte 2 vezes as mãos das pessoas que estão segurando a sua mão. Agora, vai, vou contar até 3. 1, 2, 3. Aperte, aperte, aperte. Eu entendi a mensagem, pastor, e realmente eu preciso reavaliar. A chamada de hoje é para a reavaliação, é para a redefinição, é para o recalcular. Só isso. Se é com você que eu estou falando, aperte essa mão 2 vezes. Aperte, 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 aperte. Comigo, 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 comigo. Aperte, 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 aperte. Aperte, vai. Agora eu vou contar até 3. Preste atenção. Eu quero contar até 3. E se você sentiu alguém apertar a sua mão, é porque essa pessoa vai receber uma oração. Você vai arrastar ela aqui para frente. E os nossos ministros não só estará orando por você, mas estará ungindo você. Nós vamos te ungir hoje. Óleo de alegria, em nome de Jesus.